O dia 7 de março confirma-se como uma grande jornada de luta em todo o país. Do Algarve ao Minho, passando pela Guarda, nos Açores e na Madeira, estamos em luta por melhores condições de trabalho, pelo emprego com direitos, contra a precariedade, pelo aumento geral dos salários e na defesa firme dos horários de trabalho. São milhares de homens e mulheres que hoje se juntam para travar as privatizações, exigir serviços públicos de qualidade, lutar pela defesa do Serviço Nacional de Saúde, lutar pela escola pública de qualidade gratuita, lutar por uma segurança social universal e solidária. Saudamos todos os que resistem e não abdicam do direito a uma vida melhor, centrada na dignidade de quem trabalha e quer trabalhar, no respeito para com os mais velhos e na aposta de um futuro de progresso para as jovens gerações. Na história da nossa democracia, nunca como nos últimos 4 anos, neste governo do PSD-CDS, se avançou tão rapidamente na destruição do aparelho produtivo e da riqueza produtiva, no aumento do desemprego, no agravamento das desigualdades, na intensificação da exploração. Infelizmente, este governo e o apoio do Sr. Presidente da República pondo em causa os interesses partidários à frente da Constituição da República e da vontade do povo. Permite que este governo, isolado socialmente e sem legitimidade, continue em funções. Primeiro com o garrote da Troika, agora com o Tratado Orçamental e o Pacto de Estabilidade e Crescimento. A política da direita é responsável por processo acelerado de periferização do nosso país e subjugação dos interesses nacionais e às grandes potências e aos grupos económicos. O relatório da Comissão Europeia, recentemente divulgado, é revelador do desastre da política direita do governo PSD-CDS e da contradição que hoje existe nas políticas europeias. Por um lado, confirma-se que esta é a política responsável pela situação de crise social em que nos encontramos e, por outro, pretende que a receita não só seja prosseguida como reforçada. Portugal passou, assim, de exemplo de alegado sucesso do memorando da Troika, com vista a chantagear a Grécia, para o rotundo fracasso e como país vigiado pela Comissão Europeia considera insuficientes as medidas de um programa que continua a agredir e humilhar os portugueses, os trabalhadores e o povo. Para a CGTP, a questão é clara. Não há uma ruptura com a política direita e as instituições respondem e se submetem à vontade dos povos ou à ditadura dos mercados, verdadeiro pilar da atual UE, União Europeia, acabará por corroer ainda mais a liberdade, a democracia, a soberania de Portugal e a manipulação. Foram 4 anos de intensificação de exploração, com o roubo dos salários, a redução no pagamento das horas extraordinárias, o trabalho gratuito em dias de feriado, a diminuição dos dias de férias, entre outros. 4 anos de continuidade de uma ofensiva iniciada pelo governo PS, agravada pelo executivo PSD-CDS, aos funcionários públicos espoliados nos salários e nos horários, extorquidos na progressão das carreiras, saqueados na dignidade, sempre com o cutelo do despedimento a pairar, com o que eufemisticamente era designado de mobilidade especial e agora de requalificação. 4 anos em que a dívida pública subiu e atingiu um dos mais elevados níveis da zona euro. Quando dizem que o país está a melhor, só se podem estar a referir a alguns, ao grande patronato, aos especuladores e aos que transformam direitos fundamentais em fonte de lucros. A solidariedade em essencialismo e caridade e a universalidade numa palavra oca, para que as pessoas que morrem nas urgências, os milhares de desempregados que vêm negado o direito ao trabalho e à proteção social e para os jovens que têm de abandonar o ensino por insuficiência económica dos seus pais. Este é o resultado de uma opção ideológica que fez do corte dos salários, das pensões, dos subsídios de desemprego, dos apoios sociais, sucessivas alterações à legislação laboral e ataques à contratação coletiva, os eixos centrais de uma política concebida para aumentar a exploração, as desigualdades e o empobrecimento de grande parte da população. É neste quadro que o flagelo da pobreza atinge de forma brutal e crescente a nossa produção. É a desregulamentação da legislação laboral e a brutal transferência do rendimento do trabalho para o capital que atentam contra os direitos laborais e sociais dos trabalhadores e outras camadas da população e atiram cada vez mais portugueses para as fileiras da pobreza. São as crianças porque os pais não têm rendimentos suficientes para lhe dar uma vida digna. São os desempregados que vêm negado o direito ao trabalho, à proteção e aos apoios sociais. São os trabalhadores, por oferirem salários baixos, continuam a trabalhar e a empobrecer a trabalhar. São os reformados que mal têm dinheiro para comer. É este o sucesso da política de direita, fabricar pobres à velocidade do enriquecimento de uma minoria. Esta é uma política que tem que ser travada. Com
Como travado tem que ser urgentemente o processo de municipalização dos serviços públicos nas áreas da educação, saúde, segurança social e cultura, que desresponsabiliza o Governo pelas suas competências constitucionais que lhe estão atribuídas, ataca os trabalhadores e as populações, asfixia a política e financeiramente o poder local democrático, degrada os serviços públicos e prepara as condições para uma nova onda de privatizações. Privatização de serviços e empresas estratégicas, nas últimas 3 décadas, foram apresentadas como boas para o povo, necessárias para o saneamento das contas públicas e fundamentais para o desenvolvimento do país. Argumentos sempre contestados pela CGTP intersindical e que o tempo e o impacto do rosto dos portugueses se encarregam de provar que eram falsos, maquiavélicos e contrários aos interesses do país. Afinal, quem ganhou com a privatização da EDP? Que ainda ontem ou anteontem apresentam contas com mais de 1.000 milhões de lucro. Vou voltar a repetir, 1.000 milhões de lucro. Quem ganha com isso? Quem ganhou com os 640 milhões da Galp e da REN, quando pagamos os preços mais elevados da energia na Europa e nos combustíveis? Só a gasolina aumentou já nestes 2 meses, em 2015, 7 vezes. Quem ganhou com a privatização da banca? Quando ela fica sem dinheiro, vem buscar dinheiro ao Estado. Mais de 9.000 milhões de euros nos últimos anos. Na altura justificada pela existência da gestão privada, que custa hoje milhões de euros ao erário público, como o caso do BES, BPN, BPI, BPC, e mais não fosse porque a Caixa Geral de Depósitos, felizmente, os trabalhadores têm conseguido que a sua privatização seja travada e o Estado continue a ter a totalidade do seu capital, porque senão hoje também aí estávamos a pagar. É tempo de dizer basta. Basta de injustiças, basta de mentiras, basta de sacrifícios. No momento em que nos aproximamos das eleições legislativas, é preciso mostrar o cartão vermelho ao governo PSD-CDS e à política de direita que ao longo dos anos colocou o país numa situação insustentável em que se encontra. Portugal tem futuro com uma política de esquerda e soberana que vai à raiz dos problemas, afirma os direitos, liberdades e garantias constitucionais e dinamiza a produção nacional e valoriza o trabalho. Uma política que assegura o aumento geral dos salários, assume o aumento geral das pensões, dinamiza a contratação coletiva como fonte de direitos, valoriza as profissões, as carreiras profissionais, respeita as 35 horas de trabalho na administração pública e assegura a sua aplicação progressiva a todos os trabalhadores sem diminuição do salário. Uma política que promove a mais distribuição da riqueza para combater as desigualdades e a pobreza, com a renunciação da dívida, a revogação do tratado orçamental e o investimento no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública de qualidade e gratuita, na segurança social universal e solidária. Portugal tem futuro, com mais e melhores serviços públicos. A força dos trabalhadores, a ação organizada, a unidade e a solidariedade, valores sempre do mundo do trabalho, são determinantes para romper com a política das injustiças e um futuro adiado e construir uma alternativa esquerda e soberana. É com esta força que comemoramos também o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, homenageando a luta secular das mulheres pela igualdade, contra a discriminação, para a conciliação da vida profissional com o pessoal e familiar, contra a desregulamentação dos horários, uma luta que todos une, homens e mulheres, pela efetivação da igualdade, do emprego e da qualidade do emprego. Uma força suportada pelas convicções e razões de uma luta que não para, pela dignificação dos trabalhadores, que está na origem da campanha CGTP-IN, valorizar o trabalho com direitos. Uma campanha centrada nos locais de trabalho e setores público e privado, para divulgar e incentivar no dia-a-dia os direitos laborais e sociais fundamentais e a contratação coletiva como instrumento de harmonização social, de progresso, de uma justa distribuição da riqueza e afirmação da democracia. Uma ação em que a dinâmica reivindicativa e o aumento da sindicalização andam a par e se reforçam mutuamente, tendo como protagonistas os trabalhadores enquanto construtores deste projeto sindical e criadores da riqueza do país. A ação e intervenção, luta e mobilização, resistência e conquista para dar resposta ao confronto e ofensiva nos locais de trabalho, como é o exemplo das lutas desenvolvidas pelos trabalhadores da OLS, pelos trabalhadores da administração local, pelos trabalhadores do setor privado, na defesa da contratação coletiva, na defesa do horário de trabalho, bem como as ações previstas, já nomeadamente a greve geral que aí vem no dia 13, promovida pelos trabalhadores da administração pública.
e a Marcha dos Jovens Trabalhadores, promovida pela Interjovem, que se realiza a ação no dia 25 da Guarda e culminará no dia 28 com uma manifestação nacional em Lisboa. Luta que vai continuar neste que é o 45º aniversário da CGTP e da preparação do seu 13º Congresso, que se realizará a par do incremento e desenvolvimento da ação sindical sob o lema Organização, Unidade e Luta, a força dos trabalhadores, emprego com direito, soberania e progresso social. O presente recente já demonstrou que vale a pena a luta. Foi a intensificação da luta que possibilitou aumentos salariais, a integração dos trabalhadores com vínculo precário no quadro efetivo das empresas, a salvaguarda das 35 horas na maioria das autarquias e o esvaziamento da base social e eleitoral do PSD-CDS. Será a luta nos locais de trabalho, associada à elevação da consciência sindical dos trabalhadores e das outras camadas da população, que contribuirá decisivamente para derrotar a política direita, o governo PSD-CDS, e alterar a correlação de forças da Assembleia da República, de forma a assegurar uma alternativa política de esquerda e soberana, comprometida com os valores de Abril e os direitos da Revolução de Abril. Estas são as razões que nos motivam e dão ainda mais confiança para fazermos das comemorações do 25 de Abril e das manifestações do 1º de Maio da CGTP intersindical em todo o país momentos altos de uma luta que não para pela dignificação dos trabalhadores e do nosso povo, os direitos das nossas gerações para um Portugal de progresso e de justiça social. Viva a luta dos trabalhadores! Viva a CGTP intersindical! CGTP!